Oi, pessoal. Oi, Rubens. Vem cá, meu Rubens. Vem cá, vem dar uma olhada. Olha, Opa. a casa ficou do jeito que a gente queria, olha. Quer dizer que a planta já foi aprovada? Se o senhor também aprovar, agora é só contratar o mestre de obras, comprar o material e começar. Opa! Mas vamos devagar, não é, seu Jorge? Eu estive aqui pensando, eu acho que a gente tem que ir bem devagarinho, pesquisar bem os preços antes de fazer a compra dos materiais para ver o que a gente vai usar, não é? Porque Tá as coisas bom, tão então vamos começar já. Vamos lá. Vamos lá. Já? Já. Tá bom. Vamos lá. Gastamos sola de sapato, mas valeu a pena. Essa loja tem os melhores preços. Agora toca comprar. Vamos ver aqueles pisos primeiro? Vamos lá. Porque olha, a cozinha da Irene é clarinha, assim, você acha? Quanto mais clara, melhor. Dá a impressão de mais amplitude, assim. Mas é interessante isso aqui também. A gente tá aqui escolhendo lajota de cerâmica pro chão da cozinha. Eu gostei desta aqui. É um material muito bom. Lajotas de 20 centímetros por 15 centímetros. De quanto vocês vão precisar? Bom, aí é você que vai ter que calcular pra gente. É pra já. Primeiro, eu vou calcular a área de cada lajota. 20 vezes 15 igual a 300. Cada lajota tem 300 centímetros quadrados. Certo. Agora eu preciso da medida da área da cozinha. É 4 por 2,80. Isso, é. Agora, se você vai calcular, não esqueça que tem que usar sempre a mesma unidade. Claro, minha senhora. 4 metros são 400 centímetros, 2,8 são 280 centímetros. Multiplicando, a área da cozinha é de 112 mil centímetros quadrados. Agora, então, é só dividir a área da cozinha pela área de cada lajota. Aí, então, a gente vai ter o número de lajotas que nós vamos precisar. É isso. Correto. 112 mil centímetros dividido por 300 igual a 373,3. 373,3? Mas que isso? Vocês vendem retalho de lajota como a gente faz com pano? Não. Na verdade, o número de lajotas que vocês precisariam comprar seria 374. Agora tem uma coisa. Quando o pedreiro chega na junção do piso com a parede, sempre precisa cortar algumas lajotas. E nessa hora sempre, às vezes, quebra alguma lajota e não dá nem para aproveitar o resto, né? Por isso é sempre melhor comprar um pouco mais. No caso de vocês, eu aconselho a comprar umas 400 lajotas. Ah, mas aí vai sobrar. Não faz mal se sobrar. Fica de reserva para o caso de vocês precisarem quebrar o chão, num conserto de encanamento, por exemplo. Me diz uma coisa. Esse raciocínio que você fez aí serve para mais um monte de material de construção, não serve? Ah, sim. Esse raciocínio serve para calcular o número de tacos que vocês vão comprar para o piso da sala e dos quartos. Serve para calcular o número de azulejos que vocês vão comprar para a cozinha e para o banheiro. E serve até para calcular o número de tijolos das paredes. Olha aí, seu Rubens, os tijolos já começaram a chegar. Seu Jorge, a minha mãe estava dizendo que tudo que eles compraram foi calculado. Azulejo, lajota de cerâmica, taco. E agora eu quero saber como que o pedreiro fez para saber quantos tijolos ele vai precisar para a casa inteira. Ele fez a mesma coisa que o vendedor da loja, Thiago. Ele calculou a área de cada tijolo, depois calculou a área de cada parede? Não, o pedreiro já sabe quantos tijolos ele precisa para fazer 1 metro quadrado de parede. É a profissão dele. Ele só precisa calcular a área de cada parede. Aí então ele vai saber quantos tijolos ele vai gastar nela. Essas áreas todas são muito importantes. Agora, eu estava pensando uma coisa. Como é que a gente vai fazer com as telhas do telhado? Para saber quantas telhas nós vamos usar, a gente vai ter que fazer o mesmo cálculo de área? Também. Só que no caso do telhado, o cálculo é diferente. Eu mostro. Me empresta um livro aí, Thiago. Olha aqui. Esta parte do telhado se chama cumieira. O comprimento da cumieira é o mesmo comprimento da casa. Mas esta parte aqui precisa ser calculada. Vamos fazer um desenho e colocar algumas medidas para ficar mais claro. Como a gente faz para calcular a medida de X? Você sabe, Marcelo? Bem, essa figura é um triângulo retângulo. Para calcular um dos lados deste triângulo, a gente precisa usar o teorema de Pitágoras. Muito bem, Marcelo. Então vamos lá. Arme a equação. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado.
x ao quadrado é igual a 25 mais 3,24. X ao quadrado é igual a 28,24. X é igual a raiz quadrada de 28,24. X é igual a 5,32 metros. Então vamos usar a medida que o Marcelo achou. Se, por exemplo, o comprimento da cumeira é 12 metros, a área da metade do telhado é 12 vezes 5,32, que é igual a quanto, Marcelo? 63,84 metros quadrados. O telhado inteiro, então, terá uma área de... Ah, eu sei. 2 vezes 63,84. Quanto dá, Marcelo? 127,68 metros quadrados. Eu matei a charada, seu Jorge. O fabricante de telhas tem que ser exatamente como o pedreiro. Ele já sabe quantas telhas a gente vai usar por metro quadrado. É a profissão dele, não é? Isso. Logo é só multiplicar o número que o fabricante de telhas disser pela área do telhado. E aí nós vamos descobrir a quantidade de telhas necessária para cobrir a casa. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós compreendemos um pouco da geometria da casa através de desenhos. Vimos os elementos de uma planta e calculamos as áreas dos cômodos. Avaliamos a quantidade de materiais, como lajotas, tacos e azulejos, a partir dos dados da planta. Conhecemos os principais elementos do telhado. E para terminar, vimos como é importante pensar na iluminação natural e na ventilação de uma casa. Nós ainda vamos ter mais teleaulas sobre a casa. Por enquanto, vá fazendo os exercícios, viu? Porque eu vou ficar por aqui, no meu terreno, imaginando a minha casa pronta.